Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente recorrente nas consultas, que praticamente toda consulta eu tô retomando com os meus pacientes, tô tentando explicar um pouco melhor. Só que por ser um assunto muito complexo, é difícil de a gente explicar para vocês ali em 5 minutos de consulta. Então a ideia aqui é trazer para vocês, com alguns exemplos, um pouco mais detalhado, o que de fato é o déficit calórico e por que que ele é tão importante. Uma das coisas que eu sempre falo, né, principalmente para quem chega para mim com aquela demanda de: "Ah, eu quero emagrecer", é o quê? Que para emagrecer, tu pode estar comendo saudável, pode estar tudo certo, mas se tu não tiver em déficit calórico, tu não vai emagrecer. E vamos entender então um pouquinho sobre o que que é tudo isso. Antes de entender o que que é o déficit calórico, é importante entender um passo antes, que é o que que é o nosso gasto energético. O gasto energético total, basicamente é o quê? Quanta energia o teu corpo gasta para se manter. Então, digamos que no teu dia ali ao todo, com todas as funções que tu executa, com a vida que tu leva, tu precisa de 2.000 calorias para executar todas as tuas funções, né. Então, se o teu gasto energético é 2.000 calorias e tu consome 2.000 calorias, a gente tá empatado. Então tu gasta e repõe essas 2.000 calorias, tá. Mas o que que compõe o gasto energético total? O gasto energético ele vai ser composto por 2 principais coisas, né. Aqui vocês vão ver que a gente também tem ali o fator térmico dos alimentos, que é uma variável que não depende de nós, né, ela é um pouco mais complexa, assim, de se conversar, então a gente sempre foca, principalmente as fórmulas, né, sempre focam nas outras 2 variáveis. A primeira delas, que é a que compõe a maior parte do gasto energético total, é a taxa metabólica basal, que é o quê? Vocês estão vendo ali aquele homenzinho deitado, né. Quanta energia o teu corpo gasta pra ficar ali um dia deitado? Então se tu tirasse aquele dia, assim, e ficasse ali sem te mexer, quanta energia o teu corpo gastaria? E aí tu pode pensar: "Ah, quase nada, né, porque eu vou ficar deitado". Mas, ali do ladinho a gente também tem a foto dos órgãos, a gente precisa entender que as nossas funções vitais também gastam energia. O nosso cérebro precisa de energia para fazer ali as ligações entre neurônios, né, a comunicação entre neurônios. O nosso pulmão precisa de energia para respirar, o nosso coração precisa de energia para bater, o nosso estômago precisa de energia para se movimentar e retirar dele, né, a comida que a gente consome. Então o nosso corpo, mesmo deitado, ele depende e demanda muita energia para manter as suas funções, tá. E o que que é interessante falar, essa variável aqui, por que que ela ainda assim ela tem uma certa alternância, né, então não é todo mundo que tem a mesma o mesmo gasto energético, a mesma taxa metabólica basal. Porque essa variável, ela vai depender de alguns fatores que são mais intrínsecos, assim, que é o quê? O teu sexo, a tua idade, hã, o teu peso, a tua altura. Então essas variáveis é que elas vão estar presentes aqui, que é algo que, né, geralmente a gente não tem tanto como controlar, então ela vai mais de acordo com as nossas características físicas, digamos assim, as nossas características biológicas, certo? E ela é a que compõe boa parte do nosso gasto energético total. A outra variável que é muito importante, né, e aí essa sim que a gente consegue, moldar, né, trabalhar, aumentar de uma forma mais interessante, é o nosso fator atividade, né. Então o que que compõe o gasto energético total? A taxa metabólica basal junto com o fator atividade. Tá, e Vitória, o que que é o fator atividade? Tudo aquilo que tu faz, que demanda energia do teu corpo, que usa, por exemplo, teus músculos para se movimentarem. E aí a gente sempre pensa, né: "Ah, não, é fazer academia, né, é fazer esteira", que nem tem a bonequinha ali fazendo. Mas não só isso. Aqui a gente tá falando de toda a energia programada ou não programada que tu executa. Então, tu ir lá e tu passear com o cachorro, tu caminhar até a parada, tu ser uma pessoa que trabalha com alguma atividade que faz com que tu esteja mais tempo de pé, carregando peso, tudo isso conta também para o teu fator atividade. Então, quanto mais atividades tu executa no teu dia, né, quanto mais coisas tu faz, maior também vai ser o teu fator atividade, e essas 2 variáveis aqui é que vão compor o teu gasto energético total, tá. E aí aqui, pra gente ter um exemplo disso, né, vamos dizer que, a tua taxa o teu gasto energético basal, a tua taxa metabólica basal aqui é de 1.500. Então o teu corpo, para ficar ali deitadinho, precisa de 1.500 calorias, certo? Junto a isso, a gente vai ter o fator atividade. E digamos que o teu fator atividade seja, então, de 500 calorias. Tu é uma pessoa que consegue
fazer ali uma esteira de vez em quando e tal, e aí isso faz com que tu gaste mais 500 calorias junto com as tuas outras atividades do dia, de ir até a parada pegar teu ônibus, e isso junta aqui no nosso cálculo mais 500 calorias. Significa então que o teu gasto energético total, juntando o basal com o teu fator atividade, vai ser de 2.000 calorias, tá? Uma coisa que é muito interessante, eu já comentei ali, mas eu quero reforçar, é que o fator atividade é um dos pontos que a gente mais consegue modificar, né? Então, por isso que eu sempre falo para os pacientes quando eles chegam: tu executa alguma atividade, tu faz alguma coisa, como é que é o teu dia a dia? Porque isso tudo conta pro teu fator atividade, né? Então, se tu é, por exemplo, ali que nem tem na parte superior, uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, o teu gasto energético provavelmente vai ser um pouco menor, porque tu passa muito parte do teu tempo sentadinha sem executar muitas funções. Agora, se tu é uma pessoa que é muito ativa, que faz academia, que corre, que anda de bike às vezes, que passeia bastante com o cachorro, tudo isso vai contribuindo para que o teu fator atividade seja cada vez maior e, consequentemente, o teu gasto energético total também vai ser cada vez maior, né? A gente tem pessoas, claro, né, daí a gente fala de atletas que comem uma grande quantidade de comida e não engordam. E vocês ficam, meu Deus, olha tudo que ele come, como ele não engorda? Ele não engorda por quê? Porque o fator atividade dele é tão alto, né? Talvez até mais alto do que a taxa metabólica basal dele, que é aquela energia ali que ele precisa para ficar parado. Então, quanto mais ativo tu for, maior também vai ser o teu gasto energético total. E aí, para entender o que é esse déficit calórico, é que a gente vai usar essas variáveis, tá? Então, aqui, ó. Ali a gente tem o exemplo de um balanço energético neutro, que é o quê? Digamos que tu precise de 2.000 calorias, né? Tu gasta 2.000 calorias para executar as funções que tu tem normal, fazer essa atividadezinha, fazer isso, fazer aquilo, mas tu é uma pessoa que consome 2.000 calorias, tá? Se tu gasta 2.000 calorias e consome 2.000 calorias, a gente tá no neutro, né? Por quê? Tu tá consumindo e tá gastando na mesma proporção. Então tu não vai nem engordar, nem vai emagrecer. Se tu é uma pessoa que gasta 2.000 calorias, mas está consumindo 2.500 calorias todos os dias, isso significa que tu provavelmente vai engordar, porque tu tá consumindo mais energias do que o teu corpo gasta para as funções dele. Agora, que aí de fato é o déficit calórico, que é o que interessa pra gente. Se tu é uma pessoa que gasta 2.000 calorias, mas tu consome, por exemplo, 1.700 calorias, esse valor ali, essa diferença entre 2.000 e 1.700 é, né, o teu déficit calórico. Então, todos os dias, tu gastando 2.000 e comendo 1.700, tu tá economizando, digamos assim, né, tu tá deixando de comer 300 calorias, que daí o que que o teu corpo vai fazer? Vai usar das reservas que ele tem. Então, ele vai lá nos teus adipócitos, vai pegar a gordurinha que tem ali e vai usar aquilo para produzir energia. Vai lá nas tuas células, vai pegar o teu glicogênio e vai usar aquilo para produzir energia. E em alguns casos também vai lá no teu músculo, vai pegar a proteína de lá para produzir energia. E daí vem a importância, né, de a gente nunca aplicar uma restrição calórica tão grande assim, porque a tendência daí é que a energia que vai ser utilizada das tuas reservas venha de uma via que não é tão legal. Por exemplo, a musculatura, que é uma coisa que a gente não quer perder, tá? E aí, outro ponto que é muito importante de entender é: mas Vitória, eu tô fazendo tudo certo durante a semana ali, tô comendo bem certinho, tudo que tu me passou na dieta e ainda assim eu não tô vendo resultado. Aí eu pergunto pra paciente: tá, e como é que tá o teu final de semana? Como que tá as tuas saídas da dieta? Ah, final de semana eu me permito, né? Porque durante a semana eu tô fazendo tudo certo. E aí a gente entra nisso aqui, tá? Então a gente vai lá, calcula pro paciente, ó, todos os dias ali, ó, querida, tu vai consumir, todos os dias tu vai consumir ali 1.500 calorias, tá? Consumindo 1.500 calorias, se tu gasta 2.000, a gente tá super bem. A gente tem ali um efeito muito positivo, significa que tu vai perder gordura, tu vai perder peso. Vai acontecer isso porque tu tá em déficit calórico. Se todos os dias tu consumir 1.500 calorias, aí a pessoa vai ali, ó, que nem nosso exemplo. Segunda, ela consome 1.500 calorias. Terça, ela consome 1.500 calorias. Quarta, quinta, ela consome 1.500 calorias. Só que daí chega o final de semana. Aí, final de semana, ela pensa: não, eu vou me permitir um pouco mais, porque segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira, eu também já fiz tudo certo. Então eu posso comer um pouquinho mais. E aí a cesta dela de 1.500 calorias passam para 2.000. Aí o sábado dela, ela vai decidir no rodízio e ela come muito. E aí, de 1.500 calorias, ela consome 3.000 calorias. Aí, domingo,
a mesma coisa, consome mais 3.000 calorias. Se a gente soma todos esses gastos aqui, né, todo o consumo dela, inclusive o final de semana em que ela consumiu mais energia do que ela deveria para manter o déficit calórico, ao total a gente tem ali, ó, a média da semana, tá? Então tu tem vários dias 1.500, mas aí chega 3 dias que tu consome 2.000, 3.000 calorias. Se a gente faz a tua média da semana, tu não tá em déficit calórico, porque a tua média da semana ficou em 2.200 calorias. O que significa que, olhando para toda a tua semana, tu não vai emagrecer, porque tu não está em déficit calórico. Então, esse que é um passo muito importante para que vocês entendam o quanto é necessário também cuidar o final de semana, né? Porque o final de semana ele pode sim ser é, responsável por resultado nenhum de vocês, tá? Então, o que que é importante aqui? Significa, Vitória, que eu não posso comer nada fora da dieta, que o meu final de semana tem que ser um sacrifício, eu não vou poder sair de casa? Não. Tu só tem que comer com cuidado, com atenção, com responsabilidade e principalmente pensando que isso daqui não é definitivo, tá, gente? Que nem a gente viu aqui, tá? Voltando no slide anterior. Quando vocês chegarem num peso em que vocês estão satisfeitas, por exemplo, eu tô aqui com meus 60 quilos e tô super bem com esse peso. Aí a gente pode entrar com uma dieta que não precisa mais de déficit calórico, porque tu não quer continuar emagrecendo. Então tu vai comer aquilo que tu gasta e vai permanecer ali no peso que tu tá? Então, o déficit calórico, ele não é algo eterno, ele é algo que vem até que tu alcance um objetivo que tu tenha, tá? Então, não é necessário estar sempre em déficit calórico, tá sempre fazendo essas concessões aqui, não posso fazer, não posso sair, não, tá? E ainda assim, mesmo quando a gente tá falando, estou no momento de déficit calórico, não é que vocês não possam comer coisas fora, tá? Mas é importante reduzir danos, é importante ter cuidado, porque sim, vai ser importante para o saldo total da semana de vocês. Então, o que que seria mais interessante? Vou fazer a minha dieta bem certinha todos os dias da semana, de segunda até segunda, mas vou escolher um dia da semana aqui em que eu vou ter uma refeição livre, que eu sei que ali vai ter, sei lá, umas 300, 400 calorias a mais, tá? Então ali vai ser uma refeição que vai ter 800 calorias, tá? Se a gente colocar isso aqui na nossa média, a gente vai continuar tendo déficit calórico. Então vai estar tudo certo, vocês vão poder comer aquela refeição e ela não vai prejudicar o sucesso de vocês, o objetivo de vocês. O problema é fazer isso com muita frequência, que daí, né, a cada 300 calorias a mais num dia, 300 a mais no outro, aí janta mais 300, aí não sei o quê, acabou o déficit calórico, tá? E lembrando, reforçando o que eu já falei, esse não é um estado permanente, pelo menos não deve ser, tá? A gente não tem que estar a vida toda em déficit calórico. A gente faz o déficit calórico para perder, para usar nossas reservas. Quando chegar num ponto em que tu tá satisfeita, a gente pode entrar com uma dieta de manutenção de peso, que tu vai comer aquilo que tu gasta, tu tem um pouquinho mais de liberdade ali, de margem para fazer umas refeiçõezinhas a mais, claro que tomando cuidado, porque se chegar num ponto em que tu tá comendo mais energia que tu gasta, tu vai voltar a engordar, né? Então, do que a gente tá falando aqui? Equilíbrio. O equilíbrio, ele é a chave para alcançar o objetivo que vocês têm. E esse período de déficit calórico, ele não deve ser eterno. Ele é um período que vai fazer com que vocês obtenham um objetivo para depois poder levar uma vida um pouquinho mais normal e ainda assim manter a autoestima, manter o corpo que vocês desejam, a saúde que vocês desejam, certo? Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que essa aula tenha servido muito para que vocês entendam um pouco mais o que é o déficit calórico, o que é o gasto energético total. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo em alguma das minhas redes sociais. É, beijo no coração ou deixar um comentário aqui. Já aproveitem e se inscrevam aqui no canal e deixem uma curtidinha nesse vídeo se vocês gostaram, tá? Beijo, beijo!